que diz respeito à vida. Tá. Bom, gente, antes eu vou pedir aqui a nossa contramestre aqui, né? Contraprodutora, para passar um álbum que ele é de um museu, né, sobre Freud, lá da Áustria. E eu vou começar contando a historinha de quem é Freud e vou dizer quem é Freud e o que ele nos falou sobre a vida. E acho muito interessante que a gente fale de Freud e depois de Marx, porque Freud fala da vida em particular e Marx fala da vida em grupo, da vida em massa. E aí eu vou deixar com o nosso amigo Diogo para falar sobre isso. Bom, Freud foi um judeu austríaco, né, que viveu entre os anos de 1856 e 1939, e ele é o precursor da psicanálise, né? Foi ele que criou a psicanálise através da escuta de seus pacientes. Ele descobriu o inconsciente, ou seja, que nós temos guardados em nossa mente várias coisas, né? Desejos, frustrações, sonhos, tudo aquilo que a gente não realizou ou quer realizar, a gente guardou lá no inconsciente e que às vezes a gente nem sabe que existe e que às vezes nós nos manifestamos através dos nossos comportamentos. E aí Freud foi uma pessoa que ele era judeu e ele nos lembra a atualidade porque ele foi um refugiado. Ele teve que se despedir das pessoas que ele amava, sabendo que ia ficar para morrer lá naqueles fornos, né? Sabendo que ia morrer, ele teve que se despedir e ir embora para Paris. Como hoje, tanta gente morre aí nesses barcos, tem que pular dos barcos, né? Ele tem isso em comum. E ele estudava as mentes, apesar de ser um médico neurologista que tinha o dom de escrever. O único prêmio que Freud ganhou foi o prêmio Goethe. Ele nunca ganhou um prêmio pela psicanálise. Então, ele era um neurologista que gostava de arqueologia e gostava de escrever e ganhou o prêmio Goethe. Então, ele conheceu, né, através da escuta de seus pacientes, o inconsciente. E descobriu que através do inconsciente as pessoas guardavam coisas em suas mentes que, através de seus comportamentos, elas manifestavam ou não. E que para isso, para exemplificar melhor, eu vou utilizar aqui a obra importante dele, que é o Mal-Estar na Civilização, onde ele fala da importância histórica das pessoas conviver civilizadamente. E hoje, né, isso se faz muito importante para a gente, porque a gente está vivendo um momento histórico muito difícil. Porque se não convivermos de forma civilizada, nós vamos comer uns aos outros. Porque nossos instintos vão se manifestar de forma inconsciente. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele se manifesta se a gente não conhecer a nossa essência. Porque ele é a nossa essência. E a nossa essência, ela é feita
dos nossos sonhos, dos nossos desejos e dos nossos mais puros instintos. E a civilização, ela vem nos regular desses instintos. Por isso que nós nos organizamos civilizadamente. Para quê? Para que a gente possa conviver em sociedade. Querido, o que você tem a compartilhar? A nossa entrevista é essa, tá? Nietzsche entrevistando Marx. O que você aprendeu com Marx que você compartilha com a gente que super serve para a nossa vida agora? Joia. Eu acho que se fosse uma entrevista real do Marx com Nietzsche, ia sair faísca para todo lado. Mas eu gostaria de compartilhar o que eu acho que ajuda a gente todo dia a enfrentar esse mundão doido que nós estamos vivendo, né? O Marx viveu no século XIX, nasceu e morreu no século XIX, na Europa, que viria depois ser a Alemanha, antes da unificação alemã. E o Marx, ele construiu uma obra teórica e prática que até hoje assombra muita gente. Eu acho que tem até gente aí que preside até país que deve ter pesadelo com Marx. Porque, de fato, ele conseguiu olhar, assim como um médico, assim como Freud conseguiu olhar dentro da nossa cabeça, o Marx conseguiu olhar no útero da sociedade. E aí conseguir lá de dentro ver a origem, a gênese e a causa mais profunda das questões que afligem a gente enquanto sociedade. E o Marx descobriu que as coisas não são naturais. E essa foi uma grande novidade. E até hoje isso é uma grande novidade. Mas eu gostaria, sendo breve, de compartilhar uma ideia que eu acho que é um pouco diferente do que a gente ouve. Porque a gente escuta que a gente precisa ser melhor para melhorar o mundo. E cada um de nós devemos melhorar primeiro a nossa casa. Precisamos fazer uma autorreflexão. Tá cheio de terapia por aí pra gente ser uma pessoa melhor. Certamente algumas são boas, outras nem tanto. A gente aprende isso na escola, aprende isso na igreja. Mas o Marx, ele fala para nós que para as pessoas serem melhor, o mundo tem que ser melhor. É o contrário. É preciso que o mundo mude. E cada passo que o mundo dá, mudando, as pessoas vão mudando junto. Isso é muito diferente do que a gente aprende todo santo dia. E praticar isso é muito importante porque nos ajuda em várias questões, pelo menos a mim. Ajuda a ter mais paciência, porque você aprende que mesmo as pessoas, todas as pessoas, e mesmo aquelas que a gente considera piores, ou pessoas más, elas também são resultado, são construções e carregam características do mundo que ela vive. E aí a gente não precisa ficar com ódio, com raiva das pessoas, mas se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que pensar: como eu vou mudar as condições, a realidade que leva aquela pessoa a ser daquela forma? Seja uma pessoa preconceituosa, seja uma pessoa que é egoísta. Como conseguir mudar para que as pessoas que vão nascendo, elas consigam também encontrar um mundo que as motivem a serem melhores? O Brecht fez um poema sobre isso, né? Brecht é um grande poeta marxista, revolucionário, dramaturgo, que ele falava: não basta ser bom, é preciso construir um estado de coisas em que a bondade seja possível. Porque se eu for bom sozinho, num mar de maldade, de nada vai adiantar. Agora, para as pessoas serem boas, é preciso que a bondade seja uma coisa viável, seja uma coisa, como ele diz, supérflua. Uma coisa que a gente nem nota, de tão comum. E eu acho que isso o Marx nos ensina, e eu acho que fazer disso uma forma de agir no mundo nos ajuda a ter um mundo melhor e pessoas melhores.
Obrigada. Bom Ué, dia. você desligou? Agora sim. Você Bom desligou. Agora tá ligado? Tá ligado, não tá? Vamos ver essa juventude.